Palavra do dia. Salmo 46. Versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu peço que você pare tudo o que está fazendo neste momento e apenas ouça a minha voz. Preste muita atenção no que o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração cansado. Você já chegou àquele ponto da vida em que o seu corpo físico simplesmente não consegue mais dar um passo. Aquele momento em que você olha para o teto do seu quarto, no escuro, e a única coisa que você sente é um esgotamento que dói nos ossos. Você lutou grandes batalhas. Você ajudou muitas pessoas e foi o pilar de sustentação da sua família durante anos. Você orou pelos outros. Você aconselhou os seus amigos e você sempre teve uma palavra de fé para quem estava caindo. Mas agora, neste dia 9 de março de 2026, o seu tanque de energia chegou ao zero absoluto. O mundo lá fora continua cobrando resultados. A sua família continua exigindo a sua atenção. E as contas continuam chegando. Mas por dentro, você sente que a sua alma secou. A vontade de chorar vem do nada. O medo do futuro aperta a sua garganta e uma tristeza profunda te convida a se esconder de tudo e de todos. Você começa a se isolar. Você evita mensagens. Você não quer ver ninguém. A sua mente cria uma caverna emocional e você entra nela, esperando que o mundo te esqueça. Muitas vezes, a dor é tão grande e o cansaço é tão esmagador que você faz uma oração perigosa no silêncio do seu quarto. Você diz: Senhor, eu não aguento mais. Já chega. Leva a minha vida ou tira esse peso de mim. Porque eu não sou forte o suficiente. A religiosidade aponta o dedo para você e diz que sentir depressão ou ansiedade é falta de fé. Diz que um verdadeiro cristão não pode se sentir derrotado. E isso só aumenta a sua culpa, fazendo você se sentir um fracasso espiritual, além de um fracasso humano. Mas eu quero te dizer que a sua exaustão não é um pecado. A sua exaustão é a prova de que você é humano. Deus não te trouxe a este momento para te dar uma bronca ou para te cobrar mais esforço. Este roteiro está fundamentado na rocha da palavra viva para expor a solução definitiva para o esgotamento extremo que paralisou a sua vida. Fique comigo nestes primeiros minutos e não saia deste vídeo até o final. Pois a luz da Bíblia na versão Nova Tradução na linguagem de hoje vai revelar que o Deus que te deu grandes vitórias no passado é o mesmo Deus que vai te buscar no fundo da sua caverna hoje. Prepare o seu coração, pois o socorro do céu não virá com barulho. Ele virá com um sussurro que vai curar a sua alma. A Bíblia nos conta a história de Elias, um dos profetas mais poderosos e destemidos de todo o Antigo Testamento. Elias havia acabado de viver o momento mais épico da sua vida espiritual no Monte Carmelo. Ele desafiou 450 falsos profetas de Baal sozinho. Ele orou e Deus mandou fogo do céu, consumindo o sacrifício e provando para toda a nação que só o Senhor é Deus. Foi uma vitória estrondosa, uma demonstração de poder inquestionável. Mas a Bíblia relata um padrão que muitas vezes se repete na nossa vida. Depois de uma grande vitória espiritual, vem um grande ataque emocional. A rainha Jezabel ficou furiosa com o que Elias fez e mandou um mensageiro com uma ameaça de morte. Ela jurou que no dia seguinte Elias estaria morto. Aquele mesmo profeta que não teve medo de 450 homens, agora estava apavorado por causa da ameaça de uma única mulher. O medo cegou Elias. Ele esqueceu o fogo do céu. Ele esqueceu o milagre e foi dominado pelo pânico. Ele fugiu para o deserto. Andou um dia inteiro debaixo do sol quente e finalmente desistiu. Ouça a profundidade da oração de um homem esgotado em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Elias caminhou um dia inteiro no deserto. Sentou-se debaixo de uma árvore e pediu a Deus que tirasse a sua vida. Ele disse: Já chega. Ó Senhor Deus, acaba com a minha vida.
Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Aqui está a primeira luz bíblica para a sua solução hoje. O desabafo sincero não ofende a Deus. Elias disse: já chega. Muitas vezes você precisa ter a coragem de dizer para Deus que o seu limite chegou. Você não precisa fingir que é um super-herói o tempo todo. Deus prefere a sua fraqueza honesta do que a sua força fingida. Mas note qual foi a reação de Deus diante do desejo de morte do seu profeta. Deus não mandou um raio para castigar Elias. Deus não o chamou de covarde. Deus sabe que, muitas vezes, o que você chama de falta de fé é apenas falta de sono. É apenas falta de descanso e de cuidado. O Senhor enviou um anjo que tocou em Elias e disse: levante-se e coma. Elias encontrou pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo voltou uma segunda vez e disse para ele comer mais, porque a viagem que ele tinha pela frente seria muito longa. A solução para o seu esgotamento físico e mental exige que você pare de se cobrar tanto e aprenda a receber o cuidado de Deus através das coisas simples: comer, beber, dormir e recuperar as forças. Muitas vezes a atitude mais espiritual que você pode ter no meio de uma crise de ansiedade é descansar o seu corpo com a força daquela comida divina. Elias caminhou 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. Quando ele chegou lá, ele procurou uma caverna e entrou nela para passar a noite e se esconder de vez do mundo. Muitas vezes a sua depressão se torna a sua caverna. Você se tranca no escuro, longe dos problemas, mas também longe das soluções. E foi dentro dessa caverna escura e fria que a voz do Senhor finalmente fez uma pergunta direta ao coração de Elias. O Senhor perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Esta não era uma pergunta de quem não sabe a resposta. Era uma pergunta para fazer Elias refletir sobre a sua própria fuga. O que você está fazendo escondido? Se eu te chamei para ser luz. Elias respondeu com um discurso cheio de autopiedade. Ele disse que tinha sido muito zeloso, que o povo tinha quebrado a aliança, que mataram todos os profetas e que só havia sobrado ele, e que agora queriam matá-lo também. O sentimento de exclusividade na dor é um veneno. Nós achamos que ninguém sofre como nós, que fomos os únicos que sobramos sendo fiéis e que a nossa dor é a maior do mundo. Mas Deus tirou Elias daquela posição de vítima com uma ordem de comando maravilhosa. O Senhor mandou que Elias saísse da caverna e ficasse de pé no monte, diante da presença de Deus. A solução bíblica para a sua crise exige que você saia do ambiente da sua tristeza e se coloque na presença do Pai. E então começa uma das cenas mais poéticas e reveladoras de todo o Antigo Testamento. Ouça o que está escrito em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Um vento muito forte despedaçou os montes e quebrou as pedras. Mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois houve um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se um sussurro calmo e suave. Esta fala fundamentada na palavra expõe o fim de todo o achismo de que Deus só opera no barulho. Nós somos viciados em tempestades. Nós achamos que Deus só está respondendo a nossa oração se tivermos arrepios, se tivermos grandes eventos, profecias em voz alta ou milagres estrondosos. Elias estava acostumado com o fogo que caiu do céu no Carmelo. Ele achava que Deus só falava no meio do espetáculo. Mas Deus queria ensinar a Elias uma nova forma de intimidade. O vento quebrava rochas, mas não curava a alma. O terremoto tremia a terra, mas não acalmava o coração. O fogo queimava, mas não trazia paz. A solução para a sua dor extrema não está na agitação das redes sociais. Não está na busca desenfreada por emoções fortes.
A cura para o seu esgotamento está no sussurro calmo e suave do Espírito Santo no silêncio do seu quarto. Quando Elias ouviu o sussurro, ele cobriu o rosto com a sua capa e saiu para a entrada da caverna. Ele reconheceu que a verdadeira majestade de Deus se revela na mansidão. O Senhor então deu a Elias uma nova direção. A cura para a depressão de Elias não foi apenas o descanso e o silêncio. Foi também receber um novo propósito. Deus mandou Elias voltar pelo caminho do deserto. Ele deu a Elias a missão de ungir novos reis e de ungir Eliseu para ser o seu sucessor. A restauração na sua vida será tão completa que você vai voltar pelo mesmo caminho que você fugiu, mas agora com uma nova autoridade. Deus também corrigiu a visão distorcida de Elias, avisando que ainda havia 7.000 pessoas em Israel que não tinham adorado o falso Deus. Você não está sozinho. Deus tem pessoas preparadas para te ajudar e para caminhar com você. A importância de sair da caverna é que a sua missão ainda não terminou. Deus ainda tem reis para você ungir e discípulos para você formar. A solução para o seu vazio não está no achismo de que a minha vida acabou porque eu falhei. A solução está em ouvir o sussurro de Deus te chamando de volta para a linha de frente. Mas desta vez, você não vai lutar com a sua própria força. Você vai lutar com a força do pão e da água que o anjo te deu. O que é a caverna que te aprisiona hoje? É a decepção com a igreja? É a falência do seu negócio? Ou é um casamento que esgotou as suas energias? Deus está passando pela entrada da sua caverna agora. Neste dia 9 de março. Ele não vem com um terremoto para te assustar. Ele vem com um sussurro de amor para te acolher. Fundamente cada decisão da sua jornada na certeza de que Deus te ama demais para te deixar morrer na escuridão. Não aceite menos do que a restauração total da sua alegria e da sua saúde mental. Levante-se. Cubra o seu rosto com a presença de Deus e dê um passo para fora. Não caia no erro de acreditar que a sua pausa de dor é o seu ponto final. Grandes profetas também se cansam. Mas o Deus dos profetas nunca dorme. A solução para o seu desespero não está no achismo de que a minha história termina aqui. A solução está em ouvir a voz que te diz: o que você está fazendo aqui? Volta para o seu caminho. O seu futuro ainda é brilhante. O milagre é real. O renovo é bíblico e a força para recomeçar já foi derramada sobre a sua vida hoje. Senhor Deus, Pai de toda consolação e renovo, nós te agradecemos pela história de Elias e pela lição de que o Senhor tem compaixão da nossa estrutura humana. Obrigado porque o Senhor não nos julga quando a nossa energia acaba e quando o medo toma conta de nós. Eu peço por cada pessoa que assiste este vídeo agora e que está trancada em uma caverna de depressão, de ansiedade e de tristeza profunda. Visita o quarto deste filho e desta filha agora mesmo com um sussurro calmo e suave. Acalma os ventos e os terremotos da mente que não deixam esta pessoa dormir em paz. Envia o teu anjo para fortalecer o corpo, restaurar o apetite e devolver a vontade de viver. Nós declaramos que todo espírito de morte, de desistência e de amargura sai desta vida agora mesmo pelo poder da tua palavra. Ajuda-nos a sair da caverna com os olhos focados na nova missão que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta reflexão bíblica sobre o sussurro na caverna e a restauração de Elias trouxe um novo fôlego para a sua alma hoje, não guarde esta luz só para você. Compartilhe este vídeo agora com alguém que você sabe que está esgotado e que perdeu a alegria de viver por causa dos problemas. Seja o anjo que leva o pão e a água em forma de mensagem para alimentar quem está no deserto. Deixe o seu amém nos comentários para selar esta palavra de renovo e de cura na sua mente hoje mesmo. E se você deseja continuar recebendo estudos e mensagens profundamente fundamentadas na Bíblia para iluminar a sua caminhada com o Senhor, inscreva-se no canal e ative as notificações agora mesmo. Que a paz do Senhor Jesus,
que nos cura no silêncio e nos devolve o propósito. Esteja com você e com toda a sua família. Até o nosso próximo encontro de fé e de vida nova.